Boa noite, pessoal. Nós somos a IPI Bom Jesus. Estamos aqui mais uma vez, iniciando o culto de domingo, nessas épocas de pandemia, que o culto tem que ser online. São todos bem-vindos para estar conosco nesse momento de oração e adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aí, acompanhando, louvando junto conosco. E a todos aqueles que assinaram o canal, nós estamos aqui hoje para louvar a Deus, ok? Sejam bem-vindos e eu convido todo mundo para compartilhar e para orar conosco o Salmo número 11, que eu vou ler hoje na versão A Mensagem. Para salvar a pele, já saí correndo diretamente para os braços do Eterno. Por que, então, eu deveria atendê-los quando vocês dizem: corra para as montanhas, os arcos da maldade estão empunhados, flechas perversas estão apontadas ao abrigo da escuridão, contra todos os corações abertos a Deus. O país virou um caos. Gente honesta não tem nenhuma chance? Mas o Eterno não se mudou para as montanhas. Seu endereço santo permanece o mesmo. Ele está no comando, como sempre. Seus olhos a tudo observam. Suas pálpebras não piscam ao examinar os rebeldes descendentes de Adão, por dentro e por fora, sem perder um detalhe. Ele testa tanto os bons quanto os maus, e se alguém trapaceia, ele fica irado. Se for reprovado, você está perdido. Perdido debaixo de uma chuva de pedras incandescentes, bebendo num cantil que só contém ar quente do deserto. O negócio de Deus é consertar as coisas. Seu prazer é endireitar linhas tortas e nos endireitar. E uma vez em pé, poderemos olhar para Ele, olho no olho. Pessoal, vamos orar? Querido Deus, querido Pai de amor, Pai eterno, Pai de misericórdia, muito obrigado, Deus, porque o Senhor está sempre de olhos abertos, nos cuidando, nos amparando, trazendo a sua paz para dentro de nós. Muito obrigado, Deus, por nos permitir que nós sejamos os teus pés e as tuas mãos para levar o teu evangelho e a tua graça para todas as pessoas ao nosso redor. Pai, nós queremos te agradecer e nós queremos te louvar esta noite. Nós queremos estar sempre aos teus pés, para que o Senhor nunca nos deixe, Pai. Para que o Senhor esteja sempre em nossa frente, nos tornando bênçãos para as pessoas que estão perto de nós. Pai, permita-nos alcançar todas aquelas pessoas que não te conhecem. Nós te louvamos, nós te adoramos. E nós estamos sempre no teu caminho, mesmo que não sejamos dignos para isso. O Senhor está sempre junto conosco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus. Amém. Você pode ter uma casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bem, ter um carro do e andar com toque der na cabeça, ou pode até ser o cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo o fim de semana, ao andar com Johnny Depp na cabeça, mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair.
poder comprar. Porque esta paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo. Filipenses, capítulo 4, dos versículos 4 ao 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Esta é a palavra de Deus. Alegria e paz. Hoje nós vamos falar sobre alegria e paz. A nossa série do mês de junho, experimentando o cuidado, ela tem olhado para o cuidado dos pobres e para o cuidado dos amigos. Hoje nós vamos olhar sobre o cuidado sobre nós mesmos. Por isso nós lemos o texto clássico na Bíblia sobre alegria e paz, que é o texto de Filipenses 4, 4 a 9. Acontece o seguinte: muitas pessoas, cristãos e não cristãos, elas ficam ou tendem a ficar muito frustradas todas as vezes que elas percebem que a sua alegria e paz lhe escapa. Por que isso acontece? Porque, de certa forma, elas imaginam ou não esperam que essa alegria e paz sejam atacadas. Gente, porém isso é inevitável. Vamos imaginar uma situação: você está dirigindo o teu carro num trânsito cotidiano, você está de bem com a vida, todas as coisas estão acontecendo de acordo com você imagina, você está cantarolando no carro, de repente vem alguém e bate em você atrás. Instantaneamente você perde essa paz e essa alegria, você se irrita, fica frustrado, o teu dia com certeza fica sem graça. Agora, por que você fica desse jeito? É claro, você começa a imaginar o fim dos teus planos para aquele dia, a desvalorização do teu carro, o envolvimento que você vai ter com seguro, quando você tem esse seguro e assim por diante. O mesmo acontece com um jogador de futebol profissional que sofre uma lesão importante em campo. A maioria chora. Por que ele chora? Não é por causa da dor, é porque ele começa a imaginar todas as implicações disso, tudo que vai acontecer com o tempo de recuperação. Ele vai perder o condicionamento físico, talvez perca a oportunidade de ser escalado e assim por diante. Então eu diria que grande parte da depressão que nós experimentamos quando a nossa vida é abalada, mesmo para os cristãos, mesmo sendo cristão, é devido talvez à ira, é devido à frustração e até à culpa onde você diz o seguinte: olha, as coisas não deveriam ser desse jeito.
elas deveriam ser diferentes, não poderia acontecer isso. De fato, você não deseja que o teu equilíbrio seja rompido. Ele é a tua zona de conforto. Então você imagina um mundo onde não tenham tempestades, onde os gatilhos da ansiedade não sejam acionados, onde todas as coisas são tranquilas e boas. Mas, gente, não é isso que a vida nos mostra e não é isto que Filipenses está nos dizendo aqui. Paulo, inclusive, que escreve essas linhas que nós lemos, ele está preso e passando por todo tipo de dificuldade, todo tipo de adversidade. Agora, o que acontece é que nós costumamos ter expectativas irreais sobre a vida e sobre tudo. Você espera que o mundo seja de um jeito que ele não é. Você espera que a alegria e a paz sejam uma realidade externa e que essa estabilidade externa é ela que organizem e determinem a tua realidade interior. Mas a Bíblia, ela nos tem mostrado que a paz e a alegria é uma realidade interna. E o que acontece não é de fora para dentro, mas ao contrário, é de dentro para fora. Jesus mesmo disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, se você não tem a expectativa apropriada da realidade, você será fatalmente, certamente abatido quando acontecer qualquer coisa na tua vida. Nesse sentido, o que acontece? Nós não podemos nem superestimar e nem subestimar as dificuldades. Então, se você está numa batalha, se você superestima o inimigo, você se rende ou você bate em retirada antes da hora e você perde a batalha. Da mesma forma, se você subestima o teu inimigo, você vai para a batalha com recursos ineficientes ou inapropriados para aquela circunstância e você, da mesma forma, perde a batalha. A derrota se torna inevitável. Eu gostaria, portanto, analisando o texto de Filipenses, de ver aqui como o Evangelho ele nos dá uma perspectiva adequada da realidade, de forma que a alegria e a paz sejam uma realidade presente na nossa vida, independente da situação que estamos experimentando à nossa volta. Vamos ver primeiro então a alegria. O versículo 4 diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. O que é a alegria? Bom, nós podemos dizer que a alegria é uma animação, é um entusiasmo espiritual, e isso vem quando você se alegra em Deus. Vamos observar também, por exemplo, 2 Coríntios 4, 8 a 10. Olha o que ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Paulo nos mostra aqui que os cristãos, eles têm obtido uma alegria que não significa estar livre de sofrimento. Significa que nós somos, gente, como alguém que não se afoga. Nós podemos ser jogados na água, nós podemos ser empurrados para o fundo, nós podemos estar constantemente molhados, mas nós não nos afogamos, nós não nos afundamos. Existe sempre daí um entusiasmo, uma alegria que vem do fato de, apesar das circunstâncias, nós estamos em Deus. Perceba o seguinte, gente, o oposto, dentro desse quadro que eu estou narrando aqui, o oposto da alegria não é a tristeza. A Bíblia está constantemente nos falando sobre o fato que você pode ser alegre mesmo quando você está triste.
Isso não significa que você não é um cristão, mas talvez signifique o seguinte, que você não está utilizando os recursos que estão à tua disposição. Deus está dando as coisas para você e você não está usando. Então, qual é o oposto? Qual é o oposto da alegria? Não é a tristeza, mas a desesperança. É realmente não ter nada em que descansar. É quando você olha para frente e não vê, e vê um branco, e vê que não tem nada na tua frente. Você não consegue enxergar Deus, você não consegue enxergar os propósitos de Deus, você não consegue enxergar o futuro de Deus, você não consegue enxergar a mão de Deus conduzindo todas as coisas. Então, gente, perceba lá em 1 Tessalonicenses 4,13, é um texto muito interessante. Ele nos mostra que a questão não é a tristeza em si que é o problema. Ele diz assim, ó, não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Então, percebam que a tristeza é algo que acontece conosco, mas ela não te define, ela não pode te definir. Quem te define não pode ser a tristeza, mas é Deus, é estar em Deus, é isso que define a tua vida. Então, também ainda, vamos aprofundar um pouquinho mais isso, perceba a diferença, existe uma diferença crítica também entre alegria e felicidade. A felicidade vem do conforto de ter as coisas que você quer e ter prazer naquilo que você deseja, mas a alegria é diferente, ele é um profundo senso de contentamento e segurança porque você tem obtido aquilo que realmente importa. Então nós podemos dizer que a felicidade é descansar na bênção, naquilo que te dá conforto e prazer, mas a alegria vem de você descansar no abençoador. Alegrar-se no abençoador significa que você pode se alegrar na bênção, você pode se alegrar no prazer, você pode se alegrar em boa comida, você pode se alegrar em bom conforto, você pode se alegrar em um prazer físico, seja ele qual for, mas você sabe que aquele prazer, que aquela situação é parte de um todo. Ele é apenas uma amostra, é como você experimentar um aperitivo. O aperitivo é bom, é ótimo, você gosta, você se deleita nele, mas a melhor coisa está vindo, a melhor sobremesa está vindo, o melhor prato está vindo. Esse é o que acontece nos restaurantes. Então, alegrar-se no abençoador não é só você olhar ou experimentar aquilo que você está tendo e acha que aquilo é o fim em si mesmo. Não, alegrar-se no abençoador é você olhar que tem algo mais que além daquilo. Aquilo é apenas uma amostra. C.S. Lewis, ele disse em algum lugar que o cristão permite sua mente acompanhar o raio do sol até o sol. Ele diz o seguinte, que o cristão, o verdadeiro cristão, ele não assenta e olha simplesmente o raio do sol. Ele sabe da onde vem esse raio. Ele consegue se conectar com o sol. Então, ou seja, o verdadeiro cristão consegue conectar todas as coisas com Deus. Ele consegue saber que tudo aquilo que acontece aqui tem, de alguma forma, uma ligação com o Deus que criou todas as coisas. Esse realmente é o caminho para nós termos a alegria no mundo. Então, significa também, entre outras coisas, que você não pode experimentar de maneira equivocada esses bênçãos e esses prazeres, porque você pode se intoxicar. A experiência da bênção, ela deve estar em sintonia com o abençoador, é o que diz o verso 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Ou seja, nós não podemos beber, comer, fazer sexo ou qualquer outra coisa a partir da experiência da bênção em si. Ela é uma bênção apenas, mas ela te liga com algo maior.
O cristão, então, mais do que qualquer um, ele deve saber, ele deve se dar conta que esse equilíbrio é necessário, que ele precisa realmente perceber aquilo que Deus faz e aquilo que Ele nos proporciona, que é muito mais do que aquele ponto em si. Os cristãos, portanto, deveriam ser expert em alegria, mas eles não são. Isso é parcialmente, eu creio, porque eles focam no prazer e na bênção, e não no abençoador. Mas a alegria do Senhor acontece quando o nosso centro está em Cristo, quando nós nos alegramos nele. E isso se mantém mesmo em circunstâncias ruins, porque apesar de todas as circunstâncias ruins, nós sabemos que Deus cuida de nós e Deus está conosco. Romanos 8, 38 e 39 diz: pois estou convencido de que nem morte, vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, gente, nenhuma situação pode nos tirar das mãos de Cristo. Ele é o fundamento da nossa alegria. Então, nós podemos ter esperança nele. Nós podemos nos sustentar e fazer dele a nossa alegria. Agora vamos ver algo sobre a paz. O que a Bíblia diz sobre a paz? Aqui nós temos o texto clássico sobre a paz e, francamente, ele é muito simples. A Bíblia diz que a paz é a confiança na sabedoria de Deus, que Ele controla a nossa vida. Então, nesse sentido, qual o oposto da paz? O oposto da paz não é a desesperança ou desespero, isso é o oposto da alegria. O oposto da paz é a preocupação ou a ansiedade, é o que diz o texto que nós lemos, versos 6 e 7. Não seja ansioso por nada, mas em todas as coisas, por oração e súplica, com ações de graça, você deve apresentar o seu pedido a Deus e a paz de Deus acontecerá. Então a ansiedade é o oposto da paz. E você sabe como é possível obter a paz? Da oração e da súplica com ações de graça. Nós temos trabalhado muito a questão da oração e da importância dela, mas aqui eu quero destacar algo que é consenso entre conselheiros de diferentes correntes da psicologia ou mesmo de diferentes religiões. É a ideia da gratidão. E o que isso significa? Como você pode ser grato por todas as coisas? Quando você está apenas fazendo o pedido, a chave está aqui. O segredo é você agradecer a Deus antes de fazer o pedido. Assim você vai dizer assim: Senhor, qualquer coisa que tu faça em resposta a esse pedido é bom, eu te agradeço por ele. Se eu estou pedindo por algo que está no tempo errado e você não me conceder, eu te agradeço. Se você me der alguma coisa diferente do que eu estou pedindo, eu te agradeço também, embora eu saiba que é difícil de eu aceitar. Mas mesmo assim eu não vou forçar a felicidade, mas eu vou reconhecer que você é o único e verdadeiro Deus e que você sabe o que você está fazendo. Eu então vou te agradecer porque tu está organizando a minha vida, tu está direcionando a minha vida. Percebam que isso é gratidão, gente. Gratidão é algo que está no cerne de ser cristão. É reconhecer a ação de Deus sobre a nossa vida e, nesse sentido, ser grato por fazer parte de tudo aquilo que Ele está fazendo. É se submeter à boa mão, à amorosa mão de Deus. Gratidão tem a ver com fidelidade, tem a ver com confiança, tem a ver em você reconhecer quem é Deus. É você aceitar realmente que Ele conduza a tua vida. Perceba, então, que a gratidão, ela está na frente das coisas que você pede a Deus. Esse é o segredo. Aqui eu vou dar uma pequena observação
existe uma diferença na Bíblia entre a paz de Deus e a paz com Deus. Romanos 5:1 diz o seguinte: nós agora, porque fomos justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5, ele não está falando, ele está falando especificamente da nossa reconciliação com Deus, ele está falando da nossa salvação. Filipenses 4 aqui, ele fala sobre a paz de Deus. Qual é a diferença, gente? A paz com Deus é a paz que acontece quando você está longe de Deus e você fica próximo dele, quando você é inimigo de Deus e se torna amigo. Quando você está nas trevas e vai para o reino da luz. Isto, você está perdido e você é salvo. Então você se reconcilia com Deus. Mas a paz de Deus que Filipenses está falando, ela é uma perspectiva do coração, ela é constante, ele é algo sólido, é confiante, não importa a situação, não importa o que está acontecendo. Agora, como já foi dito, o oposto da paz é a preocupação, é essa inconstância de coração, é a ansiedade. Então, nesse sentido, eu gostaria de observar um pouquinho mais essa palavra ansiedade que o versículo 6 aqui nos diz: não andeis ansiosos, né? Não sejam ansiosos por nada. A palavra aqui é merimna no grego, e significa estar em pedaços. Literalmente significa ter a mente dividida, distraída, tentando obter muitos objetivos ao mesmo tempo. É interessante notar que existe um jogo de palavras que Jesus usa em Lucas 10, na história de Marta e Maria, usando essa palavra. Ali, o que nós temos? Nós temos Jesus indo comer na casa das duas irmãs, Marta e Maria. E Marta, o que acontece? Ela começa a correr de um lado para o outro, começa a correr em volta, e é dito ali que ela anda ansiosa, que ela está ansiosa. Isso é merimna, essa é a palavra. E Maria, ela fica sentada ali, ouvindo a Jesus. E Marta começa meio a brigar com Maria. E Jesus, ele usa então esse jogo de palavras. Ele diz: Marta, Marta, você está merimna, você está ansiosa, preocupada sobre muitas coisas, mas Maria tem encontrado a única coisa necessária. Olha como é que é o texto. Ele está dizendo assim: veja, a mente dividida tem que dar lugar para a mente focada na direção certa. A mente merimna dividida tem que dar lugar para a mente de Maria, que está olhando para o rumo certo. Gente, isso sempre foi um desafio da espiritualidade, dos pais do deserto, que eles sempre dizem que o grande problema, isso eu estou falando de milhares de anos atrás, os escritos que nós temos aí, eles dizendo que o grande desafio de todos sempre foi essa divisão de mente, que eles chamam de dipsiquia. Então, eles dizem assim, eles ensinam que a oração, o grande centro, o grande foco desse movimento de espiritualidade, de oração, é você conseguir lidar com essa mente dividida, com a dipsiquia, ou aqui nesse caso com o merimna, e andar em direção a um foco que eles chamam de monotropia, a direção para o uno, esse movimento em direção a Deus. Esse é o grande centro da nossa oração, é deixar de ter a mente dividida para ter a mente focada em uma coisa só, ou tendo ela como essência, como base e sentido da nossa fé e da nossa vida. Aqui no texto de Marta e Maria, é como se Jesus dissesse assim: olha, Marta, Maria tem obtido uma única coisa e você tem 300 coisas na cabeça e eu sou apenas uma delas. Ok, Marta, talvez Jesus dissesse assim: eu estou feliz por pelo menos eu ser uma das 300 coisas que você está pensando, eu não estou ofendido.
A grande questão aí é que você vai ter realmente sérios problemas enquanto eu não for a única coisa para você. Porque, gente, o oposto da ansiedade é a mente e o coração centrado em Jesus. Você quer se livrar da ansiedade? Você quer se livrar dessa mente dividida, preocupada em muitas coisas? Você tem que focar no uno, você tem que focar em Jesus. Ele é o centro. E veja que é isso que o verso 8 nos diz, quando ele diz assim: qualquer coisa que seja verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, se há virtude e louvor, fixe o pensamento nestas coisas. Cristo, gente, é o que há de tudo isso, é o que há de verdadeiro, puro, virtuoso, e assim por diante. É isso que Paulo vem defendendo nessa carta. Ele está dizendo: encha a tua mente e o teu coração de Cristo, foque a tua vida nele, coloque nele o sentido da tua vida. É isso que ele está dizendo para nós. E aqui Paulo nos dá uma dica preciosa de como nós podemos operacionalizar isso, como nós podemos fazer com que isso aconteça. Ele diz assim, em outras palavras: fale para o seu coração e não ouça o seu coração. Eu vou repetir. Ele diz assim: fale para o seu coração e não apenas ouça o seu coração. O que acontece é que hoje você ora e fica fixo, mas amanhã o seu coração começa a dizer: onde nós iremos? O que vai acontecer? Será que a paz e a estabilidade vão ser destruídas? Isso acontece sempre. Agora, quando isso acontece, você pode fazer duas coisas com o seu coração. Você pode sentar e ficar ouvindo ele falar para você e ele determinar a tua vida, ou você pode ir e falar para o seu coração. Na verdade, o que eu estou propondo aqui, o que eu quero enfatizar, é que você evangelize o seu coração. O que acontece, gente? O pastor Timóteo tem falado isso muito. Nós usamos a graça apenas como um ingresso para a nossa salvação. A vida em Deus, a vida baseada naquilo que Jesus fez, ela é importante enquanto você precisa da salvação. Depois que você obtém a salvação, o que acontece na prática? Você vive pela lei. Você põe o centro da tua vida ainda nas coisas boas que você faz, naquilo que você pretende fazer, no serviço que você faz para Deus. Você vira Marta. Você se preocupa com tantas coisas e a graça de Deus fica sendo apenas mais uma questão entre outras. Então você tem que evangelizar o teu coração, você tem que falar para o coração aquilo que Jesus tem feito, aquilo que ele faz na tua vida, você tem que relembrar ele. É isso o que talvez a gente perceba também em Salmos 42, quando Davi, deprimido, ele diz assim: por que está batido a minha alma? Por que se anseia dentro de mim? Com o que o salmista está falando aqui? Ele não está falando com Deus, não está falando com o leitor, não está falando com ninguém, ele está falando para si mesmo, está falando para a alma dele. O que ele está fazendo é que ao invés dele ouvir o seu coração, ele está falando com o seu coração. Ele está dizendo: coração, lembra de quem é Deus, não esqueça que ele te salvou, que ele cuida de você, lembre-se do que ele tem feito. Gente, a ansiedade vem de ouvir o seu coração, mas a paz de Deus, ela vem de você falar o seu coração, ok? Mas preste atenção que isso não é falar de qualquer maneira, não é dizer qualquer coisa, não é trazer uma palavra positiva, com um propósito talvez neurolinguístico. A paz, bem como a alegria, ela vem de você falar para você mesmo quem você é em Cristo e o que ele tem feito por você. É trazer o evangelho da mente para o coração, é colocar em Cristo a sua identidade, o seu propósito e o seu destino, como muito bem nos fala o nosso reverendo Cássio. Então, eu gostaria de concluir perguntando como manter a alegria e a paz
diante dessas nossas flutuações de sentimentos e emoções. E eu diria para você uma coisa de maneira bem objetiva: não dê a você muito crédito. Eu diria que grande parte da nossa depressão, mesmo como cristãos, é porque nós ficamos deprimidos por causa da nossa depressão. Nós estamos tristes porque estamos tristes, nós estamos surpresos porque estamos surpresos, nós estamos chateados por causa da nossa chateação. Mas a Bíblia nos dá uma perspectiva clara de quem nós somos em Cristo e daquilo que Ele fez por nós. Assim, a razão que às vezes você está triste, eu gostaria que você se abrisse para pensar nisso, talvez seja porque o Espírito de Deus esteja trabalhando em você. Você não tem habilidade para ser santo, a menos que Deus esteja ajudando você a ser santo. Então não dê muito crédito para você mesmo, não valorize tanto aquilo que você está sentindo. Saiba que você é mais pecador do que você pensa, mas mais amado do que você imagina. Então você precisa constantemente voltar a si mesmo e dizer que realmente não são os teus sentimentos, não são os teus pecados ou qualquer outra coisa desse tipo que te faz um discípulo de Cristo, que te faz um cristão. O que te faz um cristão, o que te faz um discípulo é o fato de você ser aceito por Jesus Cristo. Então quem define a tua vida não é o pecado, não é o mal, mas é a graça de Deus. É isso que tem que estar bem enraizado na nossa vida. Então você deve continuar falando para você mesmo sobre o Evangelho e continuar pregando o Evangelho para você mesmo. O jeito de você fazer isso é dizer que a razão pela qual você está se sentindo mal hoje, você está se sentindo frustrado, está se sentindo deprimido, talvez seja pelo fato de você ainda estar fechado na tua justiça própria, nas tuas boas obras, que você ainda quer sentir que tem que ser bom o suficiente para ser salvo. Gente, pare com isso. Você é salvo pela graça, pelo amor que Deus tem por você, por algo que Jesus fez e não por algo que você faz. Então, perceba que Deus te ama pelo que você é e não pelo que você deveria ser, porque você jamais será como deveria ser. Então, embora a nossa vida realmente seja uma jornada constante de resposta a esse amor e essa graça de Deus, e por isso nós somos discípulos transformados, que desejamos transformar o mundo, o que nos mantém é a misericórdia de Deus em Jesus Cristo. É isso que dá sentido, que dá destino, é isso que dá identidade para a nossa vida. Então essa é a razão porque eu posso olhar para mim mesmo e dizer que eu pertenço a Ele. Então eu coloco a minha fé nele e digo para mim mesmo que a sua morte é base para a minha vida. Eu deixo Jesus Cristo ter a glória completa. Eu não me dou tanto crédito, e dou o crédito todo a Ele. Esse é um movimento de libertação. Isso significa que você poderá voltar para a sua alegria e para a sua paz mais rápido, se você não ficar muito desapontado ou tão desapontado por aquilo que você faz, mas você realmente descansar naquilo que Ele fez. Então, como diz o texto de Filipenses que nós lemos, aquilo que você ouviu de mim, ponha em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, peço que Tu estejas nos guiando, derramando a Tua paz, derramando a Tua alegria sobre a nossa vida.
nos conduzindo em momentos difíceis, em momentos onde muitas vezes parece que as emoções é tudo aquilo que temos. Mas nós sabemos, Deus, que Tu é tudo aquilo que temos, que o nosso futuro está nas Tuas mãos, que Tu é que guias a nossa vida. Então, nós nos colocamos nesta noite diante de Ti e oramos a Ti cheio de gratidão no coração, dizendo que entregamos tudo aquilo que somos e temos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Olá, vamos falar um pouquinho sobre a oração. Nós sabemos a importância da oração, a importância de estarmos o tempo todo em sintonia com esse Deus maravilhoso que nos aceitou, nos resgatou e está sempre disposto a nos ouvir. Então, por isso, nós estamos agora iniciando aqui na nossa IPI Bom Jesus um grande desafio para que todos nós, todo dia, ao meio-dia, nós tiremos alguns minutos e estejamos em oração a esse Deus maravilhoso. Então nós convidamos a cada um de vocês, cada um dos irmãos, para que participem conosco desse momento especial. Todo dia, ao meio-dia, esse é o movimento que a gente quer, onde nós vamos, por alguns minutos, estarmos em sintonia, todos, cada um no seu trabalho, seja na sua casa, onde for, exatamente ao meio-dia, retire um pouquinho, alguns minutos, e eleve a Deus oração, agradecendo a Ele por tudo que tem feito na sua vida, pedindo a Ele que realmente esteja abençoando todos os nossos propósitos, que esteja abençoando o nosso país. Esse é o momento em que a gente pode estar juntos, mesmo estando distantes. Então convidamos a todos para que estejam engajados conosco nesse projeto. Todo dia, ao meio-dia, que estejamos elevando a Deus uma oração como uma comunidade. Esse é o propósito que nós colocamos com essa campanha aqui na nossa IPI Bom Jesus e contamos com a participação de cada um. E você, meu irmão, que realmente possa tirar esses minutinhos todo dia, ao meio-dia. Vamos orar ao nosso Deus? Tá aí o desafio. Vamos fazê-lo? Eu gostaria então de, no encerramento desse culto, reforçar as palavras do Pierre e realmente convocar a comunidade inteira a ser uma comunidade de oração vibrante.
que estabelece isso como estilo de vida. Então, nesse sentido, eu quero colocar a nossa vida diante de Deus e quero que tu seja enviado aonde for, com o coração cheio de paz e de alegria, e que seja enviado também como alguém que está orando, intercedendo por todas as coisas que estão acontecendo à volta. Vamos invocar a bênção de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneça hoje e sempre. Amém.